Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar daqui a pouquinho a nossa live de hoje. Temos um convidado muito especial que já chegou, já está aqui. Aguardar o doutor Vitor, que está entrando. Está aguardando a entrada, ele já solicitou. A ideia dessa live surgiu de observar muitas pessoas com dúvidas a respeito de como devemos nos comportar nesse momento, onde o comércio está abrindo, né? Onde tudo está começando a funcionar normalmente e a gente fica naquela expectativa, dúvida, medo, é um misto de emoções, né? E nesse misto de emoções, a gente fica sem saber como proceder, quanto ao uso da máscara, quanto ao afastamento social, quanto a diversas questões, né? E é importante ouvir o que tem, né, um médico que trabalha também na linha do Covid a dizer e a nos orientar, né, sobre tudo isso que estamos vivendo agora, que é uma novidade. É uma novidade para todos. O doutor Vitor pediu para entrar, eu aceitei, mas deixa eu ver aqui, eu vou adicioná-lo para ver se dá certo, porque ele não conseguiu entrar quando ele pediu. Agora sim. Boa noite, doutor Vitor. Boa noite. Estou aqui explicando para as pessoas como surgiu a ideia da nossa live, não é? Surgiu Uhum. na perspectiva da gente ter esse momento diferente, que é o momento da abertura, onde as pessoas começam a sair de casa, embora não tenhamos ainda uma vacina, embora não tenhamos ainda uma medicação, mas as pessoas começam a sair de casa e começam a ter medo, né, do que vai acontecer, de como elas precisam proceder. E aí, conversando com você, a gente teve a ideia de fazer a live, dada a nossa indignação, né? Temos as pessoas ainda entrando, só para quem chegou agora, eu sou Carmen Regis, psicóloga clínica, e hoje vamos conversar com o Dr. Vitor Galvão sobre que expectativas temos que ter, como devemos proceder, será que devemos relaxar mesmo? Será que o perigo já passou? Será que assim os hospitais estão folgados e a gente pode, de fato, ficar sossegado? Então, assim, esse isolamento ele dá para a gente uma impressão de segurança. E doutor Vitor Galvão, que é clínico e que trabalhou também atendendo Covid, não é, doutor Vitor? Uhum. É, Atualmente vai, é mais que a gente vai faz. ajudar a gente a entender. É só o que se faz, né? É. Então, eu vou lhe dar a palavra, né, na primeira pergunta, que é o quanto nós estamos seguros para relaxar aos cuidados em relação à contaminação. Então, aí, fique à vontade. Bom, boa noite a todos que estão aqui acompanhando a live, né? É, é um prazer ter sido convidado, né, para falar um pouquinho sobre essa questão que a gente está vivendo hoje, essa situação de pandemia, né? E aí, respondendo um pouquinho a pergunta de se a gente está seguro de fato, é um pouquinho complexo a gente dizer se a gente se é aquela coisa 100% segura, né? Isso aí eu acho que a gente nunca vai ter como falar e vai ter como afirmar e bater o martelo dizendo que está super tranquilo, de que as coisas já podem voltar ao normal. Acredito que não, assim, nos próximos meses, pelo menos, acredito que isso a gente não vai ter uma definição muito precisa. Mas, Sim. assim, principalmente com relação à infecção, né? Na verdade, o que vai acontecer é o que a gente tem visto nos hospitais, né? Nas emergências e nos pacientes que chegam nos ambientes de UTI e tudo mais.
que vai continuar aparecendo paciente infectado, né? Vai continuar chegando paciente com infecção nova, vai continuar paciente chegando e tendo infecção pelo coronavírus aí, e a gente não se sabe exatamente até quando, né? Eu acredito que a gente passou de um pior momento já, né? Assim, essa é a minha impressão, que a gente passou do Os pior momento. hospitais estão mais abertos, tem vaga. Isso, assim, a gente passou por um momento meio caótico, né, onde todos os hospitais estavam superlotados, a gente tinha pouca disponibilidade de leitos, muitos pacientes chegando e precisando de uma intervenção mais intensiva, né, precisando de um cuidado maior, e com a gente tendo essa certa dificuldade logística, né. Acredito que essa fase já passou mais, assim, diminuiu bastante. Passou, no período que teve o lockdown, né, principalmente aqui em Recife, passou um período ali que se não podia trafegar os carros, né, que tudo estava fechado 100%. Então, quando passou esse período aí, que começou a ter uma reabertura, os carros puderam voltar a trafegar, abertura de shoppings, isso aí fez com que, assim, mais ou menos uma semana, 15 dias depois, começasse a subir um pouquinho mais o movimento nas emergências, né? Mas Sim. não chegou nem de perto a ser como era antes, aquele período que faltava leito, que paciente na fila, né? Os pacientes do SUS, centenas de pacientes aguardando leito de UTI. Isso aí mudou um pouquinho, né? Então, de certa forma, a gente está um pouquinho mais preparado para segurar a situação, se porventura vier a dar uma piorada, né? Então, Certo. nesse Então, isso ponto, a gente está sim, seguro nesse ponto, assim, a gente tem um suporte, né? Com relação à entendi. contaminação, aí a gente não pode definir, porque, assim, muitas pessoas ainda não se contaminaram, ainda tem uma população aí razoável para se contaminar, né? Então, veja, boa noite a todos. Estou vendo aí pessoas me saudando, alunos queridos, né? Pessoas aí prestigiando e participando da nossa conversa. Sejam bem-vindos. Então, uma questão importante é essa. O perigo da contaminação não passou. Na verdade, Não. nós tivemos uma diminuição, os hospitais começaram a respirar, porque uma boa parte da população passou a ter mais consciência em relação aos cuidados que precisam ter. Com essa consciência, os hospitais folgam, a contaminação diminui, a necessidade de hospitalização diminui, não é? E aí a gente sabe que muita coisa se diz, muita coisa se fala quando você tem Covid e você desenvolve uma certa imunidade, mas essa imunidade não é para sempre. E me parece que ela é por um período pequeno. Depois a pessoa pode voltar a ter a Covid novamente. Até que ponto isso é verdade, doutor Vitor? Pois é, assim, pelo que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem pouco tempo de doença ainda, né? Os estudos ainda não mostram se existe realmente essa recontaminação, né? Se você pode se contaminar mais de uma vez. Então, esses dados ainda são muito subjetivos, né? As pessoas ainda acham que sim, enfim, é meio achismo, muito pouca objetividade, né? E principalmente no Brasil a gente tem poucos dados. E até no mundo a gente tem pouco tempo. A gente tem uma doença aí que tem 7 meses, né? 7, 8 meses aí na maior tempo possível. Então, não é um tempo suficiente para a gente tirar conclusões muito certeiras a respeito dessa questão de recontaminação. Existe a possibilidade, alguns estudos levantam essa possibilidade, mas assim, atualmente eu acredito que não tenha que os pacientes possam se contaminar novamente, né? Não é o que a gente tem visto. O que a gente vê muito. Mas tem que ter assim um certo cuidado, né? Porque pode funcionar como vetor, não é isso? Isso, assim, alguns pacientes, existe a teoria de que o paciente continua transmitindo, porque algumas pessoas, né, alguns centros, eles definiram, por exemplo, como cura você ter 2 testes negativos, que não é uma coisa muito certa, assim, não é uma coisa que tem um dado muito forte que embase isso aí, né? Então, até porque os testes não são ideais, a sensibilidade e especificidade deles ainda não é boa o suficiente para a gente definir assim, né? De ter que ter 2 testes e tudo.
Então, é tudo muito incerto, né? A gente não sabe muito bem ainda como a coisa funciona. Só o tempo vai dizer isso aí, só o tempo vai poder ser claro com a gente nesse sentido. Então, a priori, o paciente que já teve uma vez, né, acredita-se que ele não vai ter mais. Isso aí é o que a grande maioria acredita. E eu tô dentro desse grupo que acredita que o paciente que teve, de fato, ele não vai ter mais. Mas muitos pacientes, a gente não tem a certeza que ele já teve, né? Muitos pacientes naquele momento que, no começo, né, que a gente estava tendo pico de casos, eles tinham sintomatologia sugestiva, mas a gente não testava, né? A gente sabe que mais de 80% vão ter sintomas leves, então ali, centenas de pacientes que a gente atendia no dia, mais de 80% às vezes a gente mandava para casa, entendeu? Então nem testava. Deixava 14 dias isolado e o paciente, depois de melhora dos sintomas, voltava a trabalhar e aí se atribuía que ele tinha tido Covid, né? Quando na verdade a gente não tinha certeza, porque a gente não testava. Então esse paciente aí, alguns deles estão voltando com sintomatologia mais específica e mais clara e talvez dessa vez, né, com o Covid de verdade. Isso. Doutor Vitor, tem aqui a contribuição da doutora Juliana, contribuindo da seguinte forma, dizendo, sendo incerto, como a gente ainda não tem essa fidedignidade, o ideal é manter os cuidados, né? Manter os cuidados como se você nunca tivesse tido. Então, o uso de máscara e tudo Isso. mais. É isso? Exatamente. Isso. Como a gente não sabe, a gente não tem certeza, o ideal é a gente manter sempre, tá sempre mantendo os cuidados, né? Porque a gente não sabe se você testou positivo, PCR positivo, teve sintomatologia típica, teve IgG positivo também, e aí você está todo positivo, tem tudo para ser positivo, teve contato com a pessoa antes de desenvolver sintomas, você tem as maiores chances de ter sido positivo, né? Então, assim, essa pessoa ali, eu tenho muita certeza que ela teve, né? Então, provavelmente ela não vai ter de novo. Mas como eu não tenho certeza, o ideal é que ela se proteja, né? E aquela pessoa que ficou ali no meio termo, que a gente não tem, que a gente não pode, que eu não apostaria, não botaria minha mão no fogo se ela teve ou não, esse aí é que tem que se proteger mesmo, porque a gente não tem talvez nem 50% de chance dele ter tido, né? E eu fico pensando o seguinte, quando a gente fala em cuidados, a gente fala em higiene, né? Lavar as mãos, evitar levar a mão ao rosto, porque o vírus precisa de mucosa, porta de entrada. E aí tem uma grande questão com o uso da máscara. Com essa abertura, eu saí para caminhar, né? Estava ali presa dentro de Uhum. casa, digo, bom, vou caminhar um pouco, botei minha máscara, óculos e fui caminhar. E fiquei espantada com a quantidade de pessoas com a máscara na mão, com a máscara aí abaixo do nariz, só cobrindo a boca. É uma quantidade enorme de pessoas, né? Eu não sei se o doutor Vitor está me ouvindo. Está me ouvindo? A conexão deu uma falhadinha. É uma quantidade enorme de pessoas com a máscara abaixo do nariz. E aí a gente fica pensando que as pessoas estão fazendo de conta e me É, parece que usar a máscara dessa forma é pior do que não usar. assim, Isso é essa verdade? questão é um pior relativo, assim, né? Porque não usar nada seria pior, né? De fato, assim, não tem nenhuma proteção. O que eu estou me O, referindo é usar a máscara abaixo do nariz, é, o que acontece é a usar a falsa máscara. sensação, né? De proteção. O problema é a falsa sensação de proteção. Então você tá com a máscara ali embaixo do nariz, você tem a sensação que está protegido e termina perdendo alguns outros cuidados, né? Que é a questão, por exemplo, você não está botando a mão na máscara e o nariz ainda vai continuar exposto, então não vai ter a proteção da via aérea, né, do nariz, para você vai ter uma porta de entrada para o vírus. Então, é uma falsa sensação. Você bota a máscara errada e você pensa, agora eu estou de máscara, eu posso sair para todo lugar. E na verdade, você não pode, né? Você está botando a máscara errada, você não pode sair. Teoricamente, seria como se você estivesse sem, você continua exposto. Exatamente. Tenho visto um movimento negacionista. Inclusive, uma pessoa me falou que uma colega, que um paciente dela chegou no consultório, não psicóloga de outra área,
da área de saúde, e sem máscara, sem proteção, sem nada, e ela disse, olha, eu não posso lhe atender, porque você está, né, sem a proteção adequada, e a pessoa disse assim, não, isso só pega em quem tem medo. Então, há um movimento negacionista, né? Algumas pessoas imaginam, niticamente, que estão protegidas porque só pega em quem tem medo. Então, a gente precisa deixar claro que o uso da máscara é importante, porque no início era preconizado principalmente o uso da N95 para o pessoal da área de saúde, como continua sendo, mas o uso da máscara de tecido, da máscara cirúrgica, de outros tipos de máscara, também contribuem e colaboram para a proteção. Uhum. Com certeza. É isso. Essa história do. Assim, essa história do negacionismo é uma coisa meio. Até um pouco natural do ser humano, né? A senhora que é psicóloga entende bem mais disso aí. Mas essa é uma questão natural, que é difícil a gente vencer a inércia de qualquer coisa, né? A gente sair do nosso comum, a gente sair do cômodo, né? Sair da zona de conforto é ruim para todo mundo. Então, usar a máscara é desconfortável. Isso aí é inegável. Ninguém vai dizer, adoro usar máscara. Não, é desconfortável. E aí a pessoa que vai dizer que não quer usar porque ela não tem a cabeça de resistir um pouquinho àquele desconforto em prol de ter uma proteção, né, da saúde dela, e ela acha que é mito, aí já entra em outras questões aí que algumas pessoas acham que é mais terror, né, que é para, sei lá, É tem uma alguma... teoria da conspiração. Tem alguma conspiração, tem alguma coisa ali, então tem outros detalhes, mas assim, esse pessoal tem muito de... que não consegue, são pessoas que não, assim, é difícil para todo mundo, mas essa aí talvez ela tenha mais dificuldade ainda de mudar um pouquinho, né? Então, Sim. mas ainda E bem, assim, essas pelo menos o que eu tenho pessoas, visto é uma minoria, né? é a minoria. Essas pessoas ficam mais expostas a um possível contágio por estarem achando, miticamente, que não serão contaminadas porque não têm medo. Pois Não é é. isso? Essa é uma coisa bem complicada. Tá? Então, quanto aos grupos de risco, no início se falou muito de jovens protegidos, crianças, dificilmente, e que era uma doença de idosos. Hoje a gente percebe, claro que os idosos são mais susceptíveis e frágeis em qualquer situação, né? O organismo está mais fragilizado por ter mais idade. Fato. Então, Uhum. para muita coisa, você ter idade avançada é um fator de risco. Mas a gente percebe, quando a gente olha o quadro, principalmente assim, no Brasil, pessoas em meia idade, né? E alguns históricos de crianças desenvolvendo, inclusive, outros tipos de problemas de saúde que estão correlacionados, hipoteticamente, ao Covid. É isso mesmo? Uhum. A gente tem visto alguns pacientes jovens, né? Os pacientes de meia idade ali, 30 e tantos, 40 e tantos anos, que desenvolvem quadros graves, né? Assim, desenvolvendo sintomas de necessidade de internamento, de ficar, tem uma certa supervisão, às vezes até de cuidados de UTI. A gente tem visto isso aí. Ainda assim, a grande maioria dos pacientes são pacientes idosos, são pacientes que realmente têm mais comorbidades, pacientes mais fragilizados, né? Então, assim, pode até ser um viés da população que eu atendo, né? Eu trabalho em UTI, trabalhei em emergência, mais nesses Uhum. ambientes, né? E pode ser um viés aí que são os pacientes que terminam procurando, mas a grande maioria que eu tenho visto ainda tem muito daqueles estudos que saíram no começo, que eram os pacientes mais idosos, que evoluíram com quadros mais graves, que eram pacientes que tinham mais comorbidades, eram esses aí continuam assim, essa é a população que eu vejo, né? Isso não exclui aquele paciente jovem que ele pode desenvolver uma doença grave, né? O paciente mais grave que eu já vi de todos os que eu já assisti durante todo esse período de pandemia e nesses plantões em UTI de emergência, o mais grave que eu já vi, ele tinha 35 anos. Pois é, seria hipoteticamente uma pessoa fora do grupo Isso, de risco. completamente fora do grupo de risco, não tinha nenhuma comorbidade, nenhuma doença, não tinha nenhum histórico de doença prévia, era um cara, assim, que normal, um jovem de 35 anos, como qualquer outro, sem nenhum problema de saúde. Sim.
Pois é, então o que é que a gente observa, né? Que vai depender muito do sistema imune, É. vai depender muito do seu organismo ter condições de dar conta daquela agressão viral. Uhum. Tem muito relação com isso, assim, às vezes eu até comento que esses pacientes que ficam graves, eu já comentei com alguns conhecidos, às vezes parece que é meio loteria, assim, porque o paciente que com 35 anos não tinha nada, foi o paciente mais grave que eu já vi, e pacientes mais idosos, cheios de comorbidade, AVC prévio, diabetes, hipertensão, foi entubada e sai do tubo e tá bem, conversando, tudo direitinho. Então, lógico que tem todo o cuidado, tem toda a atenção que é dada, né, do suporte, do hospital, tudo isso. Mas no mesmo ambiente, um do lado do outro ali, um tem tudo para dar certo, o outro tem tudo para dar errado, mas um dá certo e o outro não. E de Pois forma é. contrária, né? A população imagina, eu tenho ouvido muito isso, que grupo de risco, para além dos idosos, são as pessoas que têm algum tipo de problema respiratório, né? Asmáticos, né? As pessoas que É, realmente têm a função pulmonar comprometida e tal. Mas a gente sabe que também tem outros grupos que às vezes não estão levando muito a sério, por exemplo, os obesos, uhum, né? Tabagistas, embora tenham alguns estudos assim meio esquisitos sobre o uso do cigarro em relação ao Covid, mas essas pessoas deveriam ter mais cuidado. Para além das pessoas que têm problemas pulmonares, quais as outras comorbidades que você tem visto que assim, existem em relação ao Covid e complicam? o mais comum, assim, o problema associado mais comum que tem disparado, que eu tenho visto, é o tabagismo. Os pacientes que evoluem pior, que evoluem com necessidade de ventilação mecânica, eles têm uma carga tabágica assim altíssima, aquele cara que fuma muito. Ou às vezes nem tem uma carga tabágica tão alta assim, mas já fumou por muitos anos, porque frequentemente a gente pega paciente de 70 anos, aí o paciente de 70 anos parou de fumar há 20, mas ele fumou dos 18 até os 50, entendeu? Então assim, fumou por muito tempo, já deixou de fumar há bastante tempo, mas fumou por muito tempo, assim, é o que a gente tem visto mais, são esses pacientes tabagistas. Outra comorbidade bem comum Obeso, também, obeso e diabético. A questão do obeso, ela entra muito no... Tem toda uma questão de um quadro inflamatório crônico, né, da obesidade, mas ele entra muito também na dificuldade, muitas vezes, de ventilar o paciente. Porque o paciente, ele fica obesão lá, ele cresce, mas o pulmão dele não, né? E aí o que acontece é que todo aquele peso em volta do pulmão dele, daquela caixa torácica dele super enorme pela obesidade, ela faz dificultar a ventilação. Então, qualquer dificuldade que o pulmão venha a ter, algum problema, ele tende a ser mais difícil, ficar mais complicado de ventilar e não aguentar tanto uma perda de função do pulmão, termina tendo mais sintomas e agravando mais. entendi. Boa noite. O pessoal que está entrando agora, tem aí as pessoas dizendo: cheguei, estou por aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos começando nossa fala, há 20 minutos estamos por aqui, ainda temos um tempinho. E aí vamos contribuir. Quem quiser perguntar alguma coisa, eu estou por aqui lendo sempre as mensagens. E é uma alegria ter vocês conosco. Vitor, então a questão do diabetes. O que é que É, complica? o diabético, ele tem um quadro inflamatório crônico também. Assim, o que a gente observa muito dessas comorbidades, essas complicações que pioram o quadro do COVID, tem muito relação com um quadro inflamatório, né? Até porque a doença em si, ela leva a uma tempestade inflamatória, a um quadro inflamatório muito grande, que é isso que vai levar às complicações. Então, esse paciente que já é mais inflamado, ele tende já de cara assim, a evoluir pior, porque ele vai ter uma inflamação, ele já tem uma inflamação crônica, né, no organismo dele e termina piorando ainda mais essa inflamação nova, né? Além do mais, o paciente diabético, o paciente hipertenso, que o hipertenso nos estudos é o que mostra ser o pior desfecho, né? O paciente diabético e hipertenso, eles têm também questão de lesão endotelial, né? Que são lesões nos microvasos, né? Os vasos sanguíneos, eles vão tão lá, não ficam 100% como uma pessoa que não tem doença. Então, a doença leva a quadros também de tromboses,
microlesões endoteliais também. Então, tudo um quadro termina virando uma Vai cascata. levando a... Isso, uma bola de neve que vai complicação. descendo e o paciente vai ladeira abaixo, né? Então, isso é meio racional dessas comorbidades, né, dessas doenças associadas, teria um desfecho pior no paciente com coronavírus, né? Veja, nós temos aqui uma pergunta, Karina está perguntando o seguinte, ela diz que é asmática, só que ela não tem tido crise. Ela é considerada grupo de risco? Ela teria que, por exemplo, no trabalho, pedir para continuar trabalhando remoto, se o trabalho for recomeçar. Uma pessoa que tem asma e que não tem tido crises há algum tempo, é considerada uma pessoa grupo de risco? Veja, nos estudos, o paciente com doença respiratória, ele foi considerado como grupo de risco. Então, tecnicamente, de forma objetiva, ela seria grupo de risco, né? Porém, Mesmo não considerando apresentando crises constantes, fazendo um tempo que está sem apresentar isso, crise asmática. isso, de forma bem objetiva. Mas, assim, cada paciente é um paciente. A gente tem que sempre individualizar as condutas. Então, no caso do paciente que ele tem asma, mas ele não tem crises, ele não usa medicação de resgate há bastante tempo, então a gente categoriza ele como asma controlada. É um paciente que ele tem um histórico de hiperreatividade brônquica, né, que é a causa da asma, mas ele atualmente ele não tem nenhum processo de hiperreatividade. Então, de fato, existe até a possibilidade dele não ter aquela via aérea inflamada que a asma não controlada ou parcialmente controlada pode trazer. Então, de certa forma, esse paciente com asma controlada, né, que é aquele paciente que tem um histórico de asma, muitas vezes teve histórico de asma na infância e está aí na vida adulta sem ter crise há bastante tempo, eu colocaria ele como não sendo um grupo de risco, uma pessoa que não precisa se preocupar. Mas, assim, objetivamente, pelos dados que a gente tem, com os estudos que a gente tem hoje, ele entraria como paciente com doença respiratória e seria definido como grupo de risco, né? Mas individualizando para cada um... Sim. Tem outra individualizando, pergunta aqui. Termine o raciocínio, por favor. Sim, individualizando para cada um, né? Eu colocaria um paciente com asma controlada, há muito tempo sem sintomas, que ele não entraria como grupo de risco. Tá, então, tem outra pergunta aqui de uma pessoa que está questionando sobre a questão da rinite, né? Veja, eu vi aqui a rinite, né? Quadros alérgicos, exato. A rinite, ela é um quadro de alergia mais de via aérea superior, né? Então, não é muito o que o vírus acomete, não é o principal sítio de ação, né, de ter uma piora do vírus, né? Então, até porque poucos pacientes eles vão ter sintomas catarrais, né, que a gente chama entupimento nasal, coriza, isso é uma minoria dos pacientes. E também não é um quadro que vai levar à gravidade. Então, o paciente com rinite, eles não foram colocados como grupo de risco, né, se essas alergias, atopia, rinite, rinocinusite, nada disso entrou como grupo de risco, então isso aí pode ficar tranquilo, não tem um risco aumentado de ter desfecho pior, não. Tá, então, vamos pensar o seguinte, quanto à prevenção, a gente já falou da máscara, né, da importância do uso da máscara, não no nariz, mas a máscara realmente colocada adequadamente, e quanto ao distanciamento social, que agora não é isolamento, porque existe uma diferença entre isolamento e distanciamento. No isolamento, tínhamos que ficar trancadinhos, bonitinhos, dentro de casa e termos contato com as pessoas ali que conviviam conosco. No distanciamento, nós precisamos estar a uma certa distância, mesmo mascarados. Uma coisa que me chamou a atenção, doutor Vitor, foi um passeio desse que eu saí, que eu gosto de caminhar, e fui à praia, fui ao calçadão de Boa Viagem no domingo, e parecia quase Réveillon. As pessoas ávidas por estarem na rua estavam, assim, fazendo grupos. E uma coisa que eu observei é que, mesmo de máscara, elas estavam ombro a ombro. Não tinha assim, tinha um grupo, um círculozinho de pessoas, e nesse círculo as pessoas ombro a ombro, ao invés de estarem um pouco mais distantes.
Até que ponto é importante a gente manter esse afastamento social, mesmo de máscara? Não só no trabalho, da gente vai ficar horas ali numa repartição, né? Ter a mesa afastada, mas no diálogo, no dia a dia, no lazer, como é que é a importância desse afastamento social? Tecnicamente, a questão de manter a distância, o que os trabalhos trazem tem muito relação, assim, dos pacientes que estão, dos pacientes não, das pessoas, né, que estão sem máscara. O cara que é paciente, que ele está doente, ele tem que ficar de máscara o tempo todo, inclusive a recomendação é de ser máscara cirúrgica, tudo isso aí, que tem uma proteção maior. É, mas das outras pessoas, a máscara seria para aqueles ambientes que a gente não poderia manter essa distância, né? Mas assim, então, de certa forma, tecnicamente, estar de máscara protegeria você se você tivesse que estar perto da pessoa. O ideal é você evitar. Quanto mais proteção você tiver, melhor, né? Então, você está de máscara, você mantém uma distância segura ali, 1,5 m, 2 metros das outras pessoas, aí isso aí seria o ideal. A gente sabe que essa situação toda de se manter em isolamento, muito tempo ali, todo mundo fechado, essa questão da reabertura, então as pessoas estão com saudade de calor humano, né? Então, Isso. eu acho que isso aí é um pouquinho difícil controlar e, de certa forma, é uma coisa que vai ser inevitável as pessoas começarem a se juntar, mas estando pelo menos de máscara. O ideal era manter máscara e o distanciamento, né? Mas nem todo mundo vai fazer e é uma coisa que a gente não consegue controlar muito, né? Isso. Tivemos agora a abertura de restaurantes, bares e restaurantes, com alguns critérios para que essa abertura acontecesse. Estar sem máscara, porque aí não dá, né? Tem ali alguns participantes caninos por aí. Não dá. Não dá pra Chegou, gente. acho que passou alguém no corredor. Não dá pra gente comer de máscara, né? Óbvio. Não. Então, estar numa mesa dentro de um restaurante com ar-condicionado, afastado a 2 metros da mesa seguinte. Esse nível de proteção é razoavelmente bom ou ainda é temerário? As pessoas precisam escolher lugares abertos, lugares onde o bar ou o restaurante tem uma área ao ar livre e tem esse afastamento? Assim, quanto mais você se proteger, melhor, né? Então, se você puder não ir ao restaurante, beleza. Mas se você tem que ir, prefira um espaço aberto. Se o espaço não é aberto, ventilado, tudo isso aí que proteja, aí tem que ser com ar-condicionado. Aí fazer o quê, né? Assim, a gente não pode também ser tão rigoroso nesse ponto. Até porque existe uma coisa que assim, a gente usa na medicina, que é a probabilidade pré-teste. Então, a chance de alguém adquirir o Covid nesse ambiente, num ambiente que é relativamente controlado, porque eu digo relativamente controlado, para ter essa reabertura é necessário que tenha todo um cuidado do estabelecimento, limpeza, né, higienização da mesa, né, álcool gel, disponibilizar álcool gel para as pessoas, né, todo esse contexto de limpar todo o ambiente, os funcionários, ter o cuidado com os funcionários, não deixar o funcionário que está febril entrar, sintomatologia respiratória também ele não vai poder entrar. Então, assim, você ter esse cuidado também com os funcionários, vai ter esse cuidado também com as pessoas que estão entrando no estabelecimento, como acontece em shoppings, por exemplo, que para você entrar no shopping, ele bota a pistolinha lá de termômetro, né, para ver a sua temperatura. Então, todo esse cuidado aí diminui substancialmente o risco de você ter uma pessoa lá que está transmitindo coronavírus, né? Isso é impossível de acontecer? Não é, porque a gente sabe que existem pessoas que são assintomáticas, né? Mas, assim, a probabilidade de você adquirir a doença nesse ambiente, ela cai bastante, né? Então, por ser um ambiente controlado. Então, assim, não é o ideal, não acho que seja aquela coisa assim de, vamos liberar tudo, então, não. É uma coisa que tem que ser controlada devagarzinho, mas eu acho que se for uma situação que seja inevitável, você deve ir sem preocupação, porque, né, não tem muito o que fazer no algo inevitável, mas se você puder não ir, se puder evitar e tomar mais cuidado, quanto mais cuidado você puder tomar, sempre vai ser melhor, né? Até uma vacina. Isso, até uma vacina, alguma coisa que seguramente defina que a gente não vai ter a doença. Portanto, a recomendação é: pessoas não saiam loucamente
indo para os restaurantes, para restaurantes em shopping, para restaurantes fechados. Não saiam loucamente para os lugares, porque tudo tem que ser feito com prudência, moderação, máscara e álcool. Pois é. É isso. Isso, tem que ter cuidado, né? Certo. Tem algumas perguntas, eu estou vendo que você também está acompanhando o que as pessoas falam. Tem algumas perguntas aí relacionadas às crianças. Eu li e assim, quando a gente estava conversando sobre a possibilidade de fazer a live, mandei para você uma reportagem da revista Crescer, onde o pesquisador Eduardo Massad, da Fundação Getúlio Vargas, ele fez uma espécie de prognóstico, né, do crescimento da contaminação se as escolas voltarem em setembro. E aí as perguntas que estão aparecendo aí, as últimas perguntas, tiveram a ver com essa coisa de volta às aulas. Qual a sua opinião sobre essa questão de volta às aulas agora no mês de setembro? Ou agosto, Assim, de escola, dizendo que vai voltar em agosto. assim, aqui em Pernambuco, pelo menos, a impressão que deu pra gente é que a gente conseguiu realmente achatar a curva, né? A gente chegou a uma situação meio de colapso, mas definitivamente não foi nada perto das estimativas do que o pessoal colocava, né? E isso aí vai variar de acordo com cada localidade e cada região, cada medida que foi tomada, cada lugar vai ser diferente, porque a população tem um comportamento diferente, o isolamento se dá de forma diferente, os gestores controlam de forma diferente. Então, assim, aqui em Pernambuco, aparentemente, a gente teve um certo controle da situação e controlou também o suficiente para a gente ter todo esse suporte, como a gente comentou no começo. Então, assim, a questão de volta às aulas, eu acho que entra muito num contexto também dos outros estabelecimentos, né? Tem um retorno devagarzinho, com o controle adequado da situação. Aí fica difícil essa questão das escolas, porque não dá para você ter o retorno de uma parcela da população de estudantes e outras não. Você vai ter que tentar adequar isso aí, sei lá, aumentar as salas, aumentar talvez os horários, dividir mais as turmas, de alguma forma que você tenha como manter um distanciamento, né? Da educação infantil, termina sendo um pouco menos preocupante com relação à contaminação e adoecimento das crianças, né? Elas tendem a fazer um quadro, quando fazem algum quadro com bem menos sintomas, se recuperam bem mais rápido e tendem a não agravar, né? Aparece alguma outra criança, ela vai ter alguma outra manifestação, né? Que pode fazer síndrome de Kawasaki, com um rash, né? Ficar com vermelhão na pele, linfonodomegalia, né? Com íngua, né? Landra, ele vai ter algumas outras manifestações, né? Mas isso aí é uma minoria, então, assim, estatisticamente é um valor muito pequeno. Eu sei que é uma coisa meio delicada, né? Porque é o filho, tudo, envolve toda uma relação aí de pais, né? Mas, estatisticamente, é um quadro que é mais tranquilo. Então, quanto à preocupação da criança adoecer, isso aí é menor. Agora, o problema é a criança ser vetora, né? Ela ter contato e trazer para casa, e aí ela trazer e contaminar uma pessoa mais idosa, de um risco maior. O que acontece é que, se a gente tiver todo esse cuidado, a gente diminui bastante esse risco, né? Essa questão de lavar a mão, tá limpando o ambiente, tá usando álcool gel. Então, assim, acredito até que as crianças são uma população até melhor de trabalhar isso aí, porque quando você ensina uma coisa boa, uma coisa certa, direitinho, ela tende a repetir, inclusive ela tende a ensinar em casa, né? Geralmente é isso que a gente vê nas crianças, que aprendem um negócio na escola, passa para os pais. Mas o meu receio é o seguinte, com esse advento das máscaras, máscara agora virou item de moda. Eu não sei se você já observou, tem máscara de todo jeito, de todo tipo, de todas as cores, de desenho, tudo que você imaginar tem. E aí, a criança, até concordo com você, quando a gente fala de uma criança entre 9 e 10 anos, acho que a partir de 8 anos. Uma criança abaixo de 7 anos, ela vai olhar a máscara bonitinha, de coraçãozinho do coleguinha,
e a minha é de ursinho, por que não trocar? A gente não tem que estar de máscara? Então, assim, essa coisa do controle, né, de colocar um pouco de juízo. Aí, quando a gente passa para crianças menores, do tipo crianças de 2, 3, 4 anos, que vão brincar, vão se agarrar, vão rolar. O professor não vai conter o abraço, não vai conter a coisa de botar a mão na máscara, de puxar a máscara, de fazer. Olha, vi uma história que eu ri muito recentemente de uma pessoa amiga, que disse que saiu com o filho de 10 anos de carro para dar uma volta, 10 anos, e saiu de máscara justamente para adaptar essa criança, né, a uma possível volta e uso da máscara. Então, ela botou a máscara, botou no carro, menino no carro. Em dado momento, ela olha pelo retrovisor e a criança estava sem máscara. E aí ela diz, fulano, cadê sua máscara? E olha para trás. Quando ela olha para trás, o menino estava com o pé, a máscara no meio do pé, e ele puxando o elástico da máscara. Então, veja, é algo que, assim, uma criança, digamos que perto da puberdade, 9, 10, 11, ela já tem uma consciência maior das coisas. Sim, você ensina, ela pode até, de repente, dar uma lição para os pais em casa, dizer, lave a mão, use a máscara, pode. Bacana. Mas uma criança com ainda um juízo meio informação, sem noção de perigo, dos 6, 7 para baixo, eu não sei, assim, como, de fato, isso que você está dizendo em relação ao risco do Covid com as crianças, embora a gente sabe que é uma mínima parcela, mas a criança pode agravar também, né? É uma mínima parcela, e aí é uma espécie, como você bem disse, de loteria. A criança, ela pode reagir muito bem, ser até vetora, assintomática, torna-se vetora, e sai por aí transmitindo Covid para todo mundo. Mas essa coisa da loteria é assustadora. Penso, assim, queria também que quem está aqui com a gente, né, as pessoas que estão participando, algumas pessoas, assim, bem legais, alguns colegas também, alguns médicos amigos, obrigada pela participação de vocês. Então, penso que a gente precisa, na verdade, ter esse critério em relação a essa loteria, né? Até que ponto a gente está protegido, a gente não está protegido, até que ponto mandar um filho para a escola se esse filho tem maturidade nessa perspectiva de entender o perigo, né? Porque o perigo, na verdade, continua ali, e a intenção dessa live e de trazer o Dr. Vitor foi na perspectiva de mostrar para as pessoas, né, que o perigo existe, que o perigo ainda está ali. E quanto a isso, quando a gente vê a matéria do pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, o Eduardo Massad, a gente fica assustado, porque o que ele coloca é contaminação de crianças, mas as crianças passando para os familiares, e aí isso meio que exponencialmente aumentando o contágio. Você vê dessa forma também isso? Médio, assim, eu costumo não ser tão trágico nas coisas assim, achar que vai ser um caos total. Eu tava, assim, eu me surpreendi até com a situação, eu fui confiante demais até no começo, mas eu acho que, de certa forma, a gente teve uma resposta satisfatória, né? Como eu falei. Então, eu tendo a não ser tão trágico assim nas previsões e achando que vai ser um caos total se as crianças voltarem, né? Se voltar a ter aulas e tudo. É uma situação muito delicada e muito difícil, porque a gente tem que ponderar também que existe todo um prejuízo social aí de ter uma população, essa população toda infantil aí, que não está em ambiente escolar, não está aprendendo como deveria aprender, e você tem um atraso aí nessa formação. Tem que pesar isso tudo, porque é um tempo que para muitas crianças não volta, né? É um período que
um período de crescimento dele, de formação do eu dele, que não, é difícil, né? Não pode até ficar com algum prejuízo, né? Tem que ponderar direitinho, é ponderar com complicado. calma. Eu estou vendo que entrou aqui na nossa live alguns colegas que são psicólogos infantis e lidam com criança. Então, essa galera aí, o que é que vocês acham, gente? A questão dessas crianças abaixo de 6 anos irem para a escola, é isso mesmo? Vão trocar máscara de coraçãozinho por máscara de ursinho, né? Vão ficar brincando com a máscara, fazendo da máscara Madoc, como o garoto de 10 anos, né? E estaria aí fazendo. Alguém está argumentando que assim, o prejuízo de perder um ano não seria um prejuízo tão grande, né? Quanto, digamos, a criança adoecer e ter uma complicação mesmo, um percentual pequeno. E outra pessoa está chamando minha atenção, Vitor, para as questões dos malefícios do isolamento social, né? E não são maiores do que pegar Covid. Eu realmente penso que não, pela periculosidade do vírus e pela incerteza de que o meu organismo vai reagir de forma bacana e eu vou sobreviver ou não. O que é que você acha? O isolamento social, para mim, enquanto psicóloga, as pessoas estão adoecendo mais sim. Mas em relação a ser melhor, liberar as pessoas e assim, o Covid é menos perigoso, eu tenho muito medo do Covid, confesso. O que é que você acha disso? Assim, eu acho que esse isolamento social que a gente viveu foi uma coisa até meio controversa, que eu vou dizer, assim, meio polêmico, mas controverso não, mas é mais polêmico, na verdade. Eu acho que foi um período de muito crescimento, assim, pra gente, porque a gente pôde, de certa forma, foi uma forma de introspecção obrigatória, né? A gente não podia sair de casa, a gente teve que conviver com as pessoas em casa, teve que enfrentar os problemas, né? Teve que até olhar mais para você mesmo, passar mais tempo sem fazer, não tinha o que, assim, de certa forma não tinha o que fazer, então arrumar coisa para fazer, coisa para aprender, estudar mais, quem precisava estudar. Então, assim, lógico que teve toda essa questão de essas dificuldades, medo de adoecer, medo de um parente e algum familiar adoecer. Então, de certa forma, esse isolamento eu acho que foi até positivo, assim, né? Positivo entre aspas. Lógico que teve toda essa Nesse questão de doença e aspecto, tudo isso. Mas nesse aspecto, assim, de pessoal, a gente teve uma chance de crescimento muito grande, né? Até as relações comerciais mudaram muito, né? Hoje em dia, tudo, muitos deliveries, muitas entregas, a gente tem uma facilidade maior de conseguir as coisas, né? Então, eu acho sim. que, de certa forma, a gente teve uma chance de crescimento com o isolamento, então eu acho que não é uma coisa assim que o isolamento é muito pior, né? Até uma forma de exercício de resiliência, né? De treinar, passar por coisas ruins, né? E continuar na vida e tentar tirar uma coisa boa daquela situação difícil, né? Então, eu acho que não há um prejuízo tão grande assim no isolamento do que é menor do que pegar coronavírus. Eu acho que o risco de pegar coronavírus é bem maior do que estar isolado, porque isolado a gente tem uma chance de se melhorar e com coronavírus internado, entubado na UTI, ali você é um período que você vai esquecer e não vai lembrar de nada na sua vida, ainda tem o risco de perder ela, né? Pois é. Ah, em detrimento do que as pessoas estão falando, penso que sim, o isolamento social, ele trouxe, de fato, para quem é da área psi, e aqui, né, dentro das pessoas que estão aqui com a gente, tem muita gente da área psi, muita gente da área de saúde com formação médica. O isolamento trouxe muito agravamento ou fez com que as pessoas tivessem recaídas de sofrimentos emocionais, de psicopatologias que estavam sob controle, bem controladas, ou que as pessoas não tinham ideia que teriam diante do isolamento. De fato, isso aconteceu. Eu estava vendo um artigo onde o autor falava de algo em torno, porque esses percentuais são percentuais hipotéticos, né? Não é de pesquisa bem feitinha, validada não. Mas assim, hipoteticamente, entre 700% e 800% de agravamento de pessoas com adoecimentos emocionais. Porém,
O adoecimento emocional, ele tem tratamento, é um sofrimento enorme, eu como psicóloga sei disso, né? E vejo o sofrimento dos meus pacientes, mas você tem uma doença que você corre o risco de ir para um hospital, de ficar no UTI, de ser intubado. Isso não é uma coisa trivial, não é algo simples, né? E até de perder a vida, a gente sabe que algumas formas de adoecimento emocional levam à perda da vida também, né? Uma depressão, com um quadro de pensamentos automáticos negativos suicida, que pode levar a um suicídio, enfim, tudo bem, certo? Porém, quando a gente fala de uma doença que a gente não tem arma para ela, eu brinco dizendo assim, gente, imagina que estamos num quarto escuro e tem uma pessoa com uma foice para dar uma foiçada na gente, mas a gente não sabe onde essa pessoa está. Como é que a gente se protege? Imagina o desespero. Eu faço essa analogia com o Covid. Eu não sei onde tem Covid, eu não sei onde o Covid está, eu estou cega. Então, a única forma que eu tenho de me proteger é usar máscara, é lavar as mãos constantemente, é evitar levar as mãos para o rosto, é manter o afastamento social nesse momento, não é mais o isolamento. É por aí, doutor Vitor, tem mais alguma coisa a acrescentar, assim, que chame Eu sua acredito que é bem atenção? por aí. Eu acredito que é bem por aí, assim, é uma situação muito incerta. É uma coisa até interessante que a senhora colocou, é a questão do entubar, né? Quando começou toda essa situação da pandemia, muito se falava de, não se tem ventilador mecânico para todo mundo, é, circulou áudio aí da pessoa perguntando quanto é que era um ventilador para poder comprar, para ter um para ela, se acontecesse de adoecer. E assim, inclusive eu até comentei com alguns colegas meus, que não são da área de saúde, né, que entubar o paciente não era algo inócuo, né, e aí eles até ficaram assim, não, então o que é que tem? Tipo, porque para a população geral se foi pregado o quê? O paciente está com Covid, ficou grave, precisa de UTI, precisa ser entubado e pronto. Se ele for entubado, ele vai ser salvo. Quando você entuba o paciente, você tem uma série de outras complicações que vêm associadas a isso aí. Tem risco de pneumonia, tem risco de lesão, tem risco de, durante a indução do procedimento, o paciente fazer uma hipotensão, tem uma parada cardíaca, tem o risco do pulmão dele, por questão de dificuldade de ventilar, o pulmão dele estourar, assim, de forma bem leiga, assim, de falar, ele ter alguma lesão pulmonar por causa do ventilador mesmo, e aí tem mais complicação, ter lesão de vazar ar para dentro da pele, tórax, tudo, e não ficar dentro do pulmão, é outra complicação. Enfim, tem uma série de complicações, uma série de outras complicações que podem ocasionar por causa de uma intubação. Então, assim, é uma doença que é complicada nesse sentido, porque, como a gente até falou, né, é uma coisa muito incerta, você não sabe quem é o cara que vai evoluir muito ruim, então, o risco de pegar a doença é infinitamente superior a estar em casa, então, o correto mesmo é a gente se cuidar, né? Evitar todo e qualquer situação que seja evitável de a gente não estar em aglomeração, se puder, não estar num ambiente que está cheio de gente. Então, sempre que você puder evitar uma situação dessa, que você vai se expor a risco, mesmo que seja um ambiente controlado, você puder evitar, melhor, né? Deixa aí para quem não pode evitar, a pessoa que tem que estar trabalhando lá, o pessoal do restaurante tem que estar trabalhando, o pessoal dos hospitais tem que estar trabalhando, o pessoal desses serviços aí essenciais que não podem parar, né? Sim. Então, o fato de você ter hospital, ter vaga, ter possibilidade de chegar e ter um lugarzinho na UTI e ter capacidade de ter ali um equipamento que vai, digamos, ventilar você, como o fato, né, do ventilador, você vai ser entubado e tal. Isso, na verdade, não é tão simples e não significa que você vai ter sua vida salva, muito pelo contrário. Você pode ter complicações inerentes do próprio procedimento, porque não é um procedimento trivial, não é um procedimento simples, e é importante que as pessoas estejam, de fato, conscientes disso, né? Para não acharem que Uhum. porque os hospitais têm vaga, se eu pegar Covid, eu vou para um hospital, tem vaga na UTI, tá tudo
certo, eu fico lá 14 dias, 15 dias, não é bem assim. Conheço pacientes que ficaram 1 mês, 2 meses, enfim. E a assim, média é até 20 a 30 dias. por sorte saíram bem. Outros não conseguiram sair, terminaram vindo a óbito. Então, não é algo que a gente esteja ainda, né, como o tema de nossa live é assim, quanto podemos ficar tranquilos e relaxar em relação ao Covid, não podemos relaxar em relação ao Covid. É isso, doutor Vitor? De certa forma, é isso aí. A gente tem que manter todos os cuidados, né? Tem que manter a questão de uso de máscara, higienizar bem as mãos, evitar o contato que seja evitável, né? Evitar situações que você não precise, de fato, ter aglomeração. Hoje a gente tem aplicativos, né? Diversos que a gente pode chamar várias pessoas para conversar, é tudo por vídeo. Não é aquela coisa de estar perto e tudo, mas isso aí já vence bastante essa questão de não ter contato com outra pessoa, de conversar, do grupo e tudo. Então, o que a gente puder evitar, melhor. Porque é uma doença que a gente tem muitas incertezas ainda. Ok. Doutor Vitor, estamos chegando ao final da nossa live. Passa rapidinho, é assim, ó. No instante termina. Quero lhe agradecer pela presença, pela disponibilidade. Sei que você chegou agora de um plantão, então está cansado, né? E aí, assim, foi ótima a sua presença. Vou lhe passar a palavra para você deixar as suas considerações finais e para dizer, se você desejar, que as pessoas que quiserem lhe seguir, enfim, dê seu Instagram. E muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Eu me sinto honrado de ter sido chamado para conversar com a senhora, né? E eu acho que é uma coisa que é muito importante. Eu acho que é papel da gente como profissional de saúde e como médico a educação em saúde, né? A gente não está lá só para prescrever, para olhar para o paciente, diagnosticar e dar um remédio para ele tratar. A gente está lá também para educar, para orientar e para estar espalhando conhecimento e dividindo as informações, né? Para todo mundo estar aprendendo um pouquinho mais, todo mundo crescer um pouquinho mais. Eu gosto de comentar que conhecimento, quanto mais a gente divide, mais a gente tem, né? Então, é uma coisa que a gente divide e cresce. Então, e multiplica. Pois é. Então, acho que é uma coisa que é muito importante e eu adoro fazer isso, de estar conversando sobre essas coisas e estar educando cada vez mais. Tanto é que eu tenho um perfil voltado para a comunidade médica, né? Principalmente para médicos recém-formados, o pessoal que está começando, né? Onde eu falo sobre os temas, principalmente de emergência, né? Que é o que o pessoal vive mais, mas falo um pouco também sobre clínica médica, que foi a residência que eu fiz. Então, quem quiser me seguir lá no @qualismed, pode seguir lá, gente, que é um conteúdo legal para você. Pessoal. Muito bom, doutor Vitor. Muito obrigada. Gente, próxima semana teremos Dielita Lopes falando sobre o que o isolamento trouxe de benefícios, já que falamos um pouco dos malefícios e algumas pessoas falaram do isolamento social como algo que trouxe muitas coisas ruins, de fato trouxe, mas a gente também precisa perceber, como o doutor Vitor falou, que houveram alguns pontos benéficos de reflexão, né, de crescimento, que a gente precisa colocar também. Então, muito obrigada a todos, obrigada pelo carinho, pela presença, e nos veremos quarta-feira próxima, às 20 horas. Doutor Vitor, uma boa noite, um bom descanso. Boa noite para vocês também, e até a próxima, né, se a gente for convidado de novo. Até a próxima, claro. Boa noite a todos, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau.